Junho, um mês de muitas temáticas, um mês de muitas causas que merecem ser destacadas, merecem ser lembradas em todas as ocasiões. E aproveitando esse momento, aproveitando aqui o nosso encontro na TV Galega, vamos colocar em evidência dois temas relacionados a esse mês de junho aqui no nosso programa Mulheres. Eu sou Denise Bichlin e sejam todos muito bem-vindos. Já apresento a minha primeira convidada e, claro, também o assunto que será colocado em evidência. Comigo aqui é a Crislaine Ebel Godós, que é coordenadora da captação de doadores de sangue do Hemosc Blumenau. Isso porque estamos vivendo aqui o Junho Vermelho. Cris, seja bem-vinda à TV Galega. Tudo bem? Tudo bem, Denise. Obrigada. A importância de um assunto como esse, um mês inteiro relacionando realmente essa causa nobre, cuidar do próximo, dizer sim para a doação de sangue. E o Hemosc, imagino eu, né, Cris? Agradecendo cada dia, cada semana, um mês realmente de muita movimentação junto ao Hemosc da nossa cidade, né? Com certeza. Todos os meses são importantes para doação, né? Todos os dias são importantes para doação. Mas então nesse mês de junho, né, existe essa mobilização. Então, por que a mobilização no junho, né? Por que um junho vermelho? Primeiro porque o dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, em virtude desta data em especial, já comemoramos, né, o Dia Mundial do Doador. Mas na nossa região, a gente busca então trabalhar o mês de junho inteiro, essa mobilização, essa conscientização para doação, pois junho é um mês muito difícil para os hemocentros na nossa região, principalmente por ser um mês de frio, né, onde diminui muito o número de doadores. Então a gente trabalha nesse mês todo essa conscientização, falando em especial sobre a importância da doação nesse momento de frio, né, baixas temperaturas, impedimentos para doação. Então por isso esse mês todo de mobilização para conscientizar a doação de sangue. Pois é, nessa questão de baixas temperaturas, alguns impedimentos, é importante a gente colocar também aqui, Cris, por exemplo, o que seriam esses impedimentos? Quais seriam as maiores dificuldades em momentos como esse, em épocas do ano como esse? São dificuldades relacionadas ao estado de saúde do próprio paciente? Isso mesmo. Então, na verdade, para poder realizar a doação de sangue, existem vários critérios e impedimentos. Então, nesse momento do ano, a gente tem impedimentos relacionados à questão respiratória do doador, né? Então, sintomas gripais, febre, tudo isso é impedimento para que a pessoa possa doar. Então, como agora nessa situação, nesse momento do ano, existem muitas pessoas com esses sintomas, muitas pessoas ficam impedidas de doar. Por isso, então, que diminui também o nosso número de doadores. A questão vacinação, estamos com a vacina em andamento no que diz respeito à Covid, também a vacinação contra a gripe, contra o sarampo. Essas três principais vacinas de agora, do momento, Cris, também são fator que impedem, num determinado momento, a pessoa dizer sim para a doação de sangue? Também é um impedimento em evidência nesse momento, né? A vacina da gripe, ela tem um impedimento, pode ser de 48 horas, 2 dias ou até 30 dias, vai depender do tipo de vacina que o doador fizer, né? As vacinas com vírus vivos, ela impede mais tempo do que inativos. Vacina do sarampo, né, que agora as pessoas estão indo se vacinar para a gripe, automaticamente recebem também a vacina do sarampo. Essa vacina ela tem um impedimento de 30 dias, então fez a vacina, precisa esperar 30 dias para doar. Vacina do Covid, que as pessoas estão agora na fase também de reforço, né, algumas pessoas ainda, 7 dias de impedimento. Então a vacina também é um impedimento, né, que está em evidência nesse momento. Outro cenário preocupante que continua em alerta aqui na nossa cidade, no estado como um todo, também são os casos relacionados à dengue. E eu te pergunto, esse cenário também impacta no próprio Hemosc? Muito, e de duas formas. Primeiro, pelo impedimento também, né? Pessoas com dengue não podem doar por 30 dias. Então, está com dengue, precisa desaparecer os sintomas, aguardar 30 dias para poder doar. Se for dengue hemorrágica, são 6 meses de impedimento, né, por ser mais grave, um maior tempo até a pessoa se recuperar dessa doença. E a gente tem o segundo problema, que as pessoas com dengue, algumas delas, dependendo do caso, principalmente a dengue hemorrágica, elas precisam receber sangue. Então nós estamos com uma demanda nova, além de ser um impedimento a mais, né, para as pessoas que poderiam doar, é também uma demanda de distribuição para os hospitais da região que estão precisando de sangue para os pacientes com dengue hemorrágica. Então, a dengue nos traz um problema bem grande e é realmente bem preocupante nesse momento.
Pois é, a gente começou esse nosso encontro aqui, essa nossa entrevista, pontuando muito as situações que impedem a doação de sangue, né? Isso são situações coletivas, de uma forma geral. Isso. Claro que também tem assuntos, tem situações pontuais que vai de cada paciente, mas agora a gente quer aqui abrir as portas para aqueles que estão com vontade, estão motivados, uma conversa como essa, motivando também o dizer sim para a doação de sangue. Quem pode doar sangue? Claro, muito bem, a gente falar sobre isso também, muito bom, né? Primeiro, então, se você estiver bem neste momento, vamos aproveitar, né, essa situação. Sem sintoma gripal, sem febre, né? Se estiver ok com a sua saúde, o principal, né, requisito para doação é o que de primeiro momento vai te possibilitar a realizar a doação de sangue. Precisa pesar mais de 50 quilos, ter de 16 até 69 anos, né? Com 16, 17 precisa estar acompanhado do responsável legal, que vai ser o pai ou a mãe do menor de idade. Depois de 18 anos não precisa mais estar acompanhado, faz a doação sozinho. Precisa apresentar um documento de identidade quando vai ao EMOSC. Se alimentar bem no dia da doação, né? Não é só porque vai tirar sangue que tem que estar em jejum, não pode estar em jejum para doar. A alimentação ela é bem importante. Precisa ter repousado pelo menos 6 horas da noite anterior à doação, porque o nosso sangue ele transporta oxigênio, então com essa retirada de sangue, para que o meu corpo não sinta essa falta, é importante eu estar bem descansado, né? Estar bem disposto naquele dia que eu for doar. E basicamente isso, assim, se estiver bem, né, é um passo importante para que você possa nos procurar para realizar a doação. Você tocou num ponto que me chamou a atenção, a não sentir a falta daquele sangue que está sendo doado. Tem muitos pacientes que temem realmente, né, que vão perder com isso, que vão ficar debilitados doando sangue. Isso cai por terra, a gente já ouviu tantas informações que realmente caem por terra, até podem ter de repente, né, um sintomazinho ou outro depois da própria doação de sangue, mas não vai fazer falta aquele sangue que foi retirado do corpo e ao mesmo tempo a gente sabe que vai salvar muitas vidas, né? Com certeza, a doação ela é muito segura para o doador, né, por isso que são realizados todos os testezinhos antes de doar. Existe um processo que o doador passa dentro do hemocentro antes de ele chegar no ato de fazer a doação, né? Então, primeiramente, ele vai fazer o cadastro, a gente verifica os sinais vitais pra gente saber como que ele tá naquele momento, vai verificar a pressão, a temperatura, o peso, a altura. A gente faz também um testezinho antes da doação, que é uma coletinha de sangue para verificar a quantidade de glóbulos vermelhos que ele tem, para saber se não tem anemia. Então, isso a gente já faz antes. E lá na hora da entrevista, é realizado ali o questionário com o doador, já é avaliado isso, as condições de saúde dele. Se ele passar pela parte da entrevista, se tiver tudo ok, a doação não vai prejudicar ele, né? Mas claro que a preparação do doador para aquele momento, ela é muito importante para contribuir com o processo também, para que ele fique bem após a doação. Então, por isso a questão da hidratação é muito importante antes da doação, né? Um dia antes já é importante aumentar a ingestão de líquidos. Líquidos é importante para a nossa saúde, a gente sabe, né? Então, neste dia em especial, mais importante ainda. Uma alimentação mais equilibrada, sem muito consumo de gordura, também vai ajudar para que no dia da doação fique tudo bem. O sistema emocional, o sistema nervoso pode interferir no momento da doação? Pode atrapalhar um pouquinho, né? Por isso a gente fala para os doadores tentarem ficar o mais tranquilo possível, mas a gente sabe sim que principalmente doadores de primeira vez não conhecem o processo, ficam com medo um pouquinho do que pode acontecer, mas a gente tenta deixar bem tranquilo nesse sentido, que é um processo seguro para o doador, não vai prejudicar a sua saúde, o sangue doado ele não faz falta para quem doa. É uma quantidade de 400 a 450 ml, não vai fazer falta para ele, porque o corpo logo já vai fazer reposição desse líquido, né? Então a gente trabalha muito isso, né? Tem doadores de primeira vez que ficam um pouquinho ansiosos, mas o que acontece? Faz o processo e depois eles falam, se eu soubesse que era assim tranquilo, já teria vindo antes, né? Então essa é a fala que muitos nos transmitem, né? E isso é importante a gente também passar para quem está nos ouvindo, que normalmente é assim, né? Existe uma ansiedade antes de realizar o processo, mas que depois que passa por aquela experiência e vê que é tranquilo, né? Eles voltam e depois fica sempre bem mais tranquilo na segunda vez. Ô Cris, na maioria das vezes, as pessoas que vão até o EMOSC, elas são motivadas por alguma causa, algum conhecido, algum parente que está precisando naquele momento também da doação de sangue? Ou vocês recebem muitos doadores espontaneamente, de forma voluntária, que estão ali com vocês também, com esse intuito de realmente ajudar a salvar vidas? A maioria dos nossos doadores, eles são realmente espontâneos, né? Eles fazem a doação, às vezes, por um hábito, ou às vezes
porque são motivados pela família. Alguém da minha família doa, alguém da minha família veio doar, então eu vim junto, um amigo veio, eu vim junto. Normalmente assim, ou espontâneo ou porque algum conhecido, alguém próximo levou ou incentivou a pessoa para ir, né? Mas sim, a gente tem muitos doadores que são motivados por causas, por projetos, por ações, por instituições, né? Nesse mês de junho, inclusive, a gente tem intensificado a nossa parceria com as empresas, né? Nós temos um projeto com as empresas, onde as empresas mobilizam dentro das suas instituições grupos de doadores, levam até o EMOSC, fazem o transporte, né, dos seus colaboradores, levam para doação, retornam para a instituição. Então essa parceria ela é muito importante, traz ótimos resultados para a gente também. Então a gente tem doadores motivados por várias situações, né? A maioria deles são espontâneos, mas muitos são por algum conhecido ou por alguma instituição que mobilizou e fez alguma ação, né, para estar transportando as pessoas. Muito bom. Junho Vermelho, esse mês de incentivo, de despertar as pessoas para a doação de sangue, que as pessoas realmente possam ir ao encontro do EMOSC. E nesse caso, procurando vocês, a melhor forma é ainda através do agendamento. É importante que se mantenha agora para o mês de junho também esse atendimento via agendamento, Cris? Sim, nós iniciamos esse trabalho com agendamento devido à pandemia, né, para que a gente evitasse aglomerações de pessoas dentro da instituição. Porém, com esses 2 anos realizando agendamento, a gente conseguiu observar quantos bons resultados a gente consegue obter com os doadores agendados, principalmente com relação à validade que o sangue tem, né? Todo sangue doado, ele passa por um processo, ele é armazenado de uma forma diferente, cada partezinha, e cada parte do sangue, ela tem uma validade diferente, um tempo que a gente pode usar. E uma das partes do sangue tem um tempo útil de 5 dias só. Então a gente tem 5 dias para utilizar aquela parte específica do sangue que se chamam plaquetas, e é muito utilizada principalmente agora para dengue, né? E o que acontece? Quando a gente tem agora esse processo de doação por agendamento, a gente consegue aproveitar muito melhor o sangue, porque a gente distribui os doadores em todos os dias da semana de forma igual. Antes a gente tinha um maior movimento mais para o final da semana, e agora a gente consegue também trazer doadores nos outros dias, e isso tem contribuído muito com a validade, com os nossos estoques de uma maneira geral, né? Então, por isso a gente continua com o agendamento. Além disso, também fica melhor para o doador quanto ao tempo de espera, tempo de atendimento. Como a nossa estrutura ela é pequena, o espaço físico do EMOSC é pequeno, agendando a gente consegue ter a distribuição do fluxo durante todo o dia e oferecer também o melhor atendimento para o nosso doador. Você falou que o sangue é dividido por partes, mas assim, o momento da doação é a mesma, é um começo, meio e fim envolvendo esse paciente, é a mesma doação e depois tem essa divisão por partes desse sangue que foi recebido? Isso, a pessoa realiza a doação de sangue normal e depois que ela faz a doação, que a gente faz o trabalho de separação com o sangue. Nós temos lá o setor de processamento do sangue do EMOSC, onde fraciona as partes do sangue, né? Então, nosso sangue ele é dividido depois da doação em hemácia, plasma, plaqueta. Cada partezinha fica guardadinha em um espaço diferente, um fica na geladeira, outro no freezer, outro em temperatura ambiente, e cada um vai para um paciente diferente também. A hemácia para um paciente que sofreu, às vezes, um trauma que perdeu muito sangue, normalmente para os acidentes. As plaquetas para tratamento de pacientes oncológicos ou os pacientes com dengue. O plasma para pacientes com infecções. Então, cada partezinha do sangue, ele é distribuído para uma situação diferente. Por isso que quando as pessoas doam sangue, a gente sempre fala, né, que cada doação pode salvar de 3 a 4 vidas. A 4ª vida que a gente ainda consegue processar um outro hemocomponente, que não é feito de todas as doações, mas de algumas específicas sim, dependendo do tipo sanguíneo. Então a gente pode salvar até 4 vidas cada vez que doa sangue. Olha que lindo, doar sangue realmente é um ato de respeito, de amor e de cuidado, e basta um sim da pessoa, né, Cris? Basta um sim, uma organização, reservar um tempinho para depois poder realmente sair de lá assim com um sorriso estampado e ao mesmo tempo motivada a entender a importância que teve naquele momento do ato de doar, né? É verdade. O tempo até, é importante a gente até falar, né? Quanto tempo que a pessoa leva para fazer o processo, né? Então, o tempo que a pessoa vai permanecer no EMOSC para realizar todas as etapas, porque ele faz cadastro, verifica sinais, faz a entrevista, faz a coleta, depois faz um lanchinho para repor, né, os nutrientes e o líquido principalmente.
Então, para ele realizar todo o processo lá dentro do Hemosk, o tempo de permanência é em torno de 1 hora. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas esse é o tempo médio que ele vai permanecer e vai ficar conosco para realizar o processo, né? Então, é isso, uma questão de planejamento do dia. A gente sabe que o dia a dia é corrido, é difícil, né? Mas, assim, homens podem doar a cada 60 dias, 2 meses, mulheres a cada 3 meses, então... se a gente se programar a cada 2, 3 meses, tirar 1 horinha do nosso dia para poder realizar esse processo, né? E a gente for comparar esse tempo que a gente tira com as vidas que a gente salva, com certeza vale muito a pena. É verdade. E para onde é que vai o sangue coletado aqui em Blumenau, pelo Hemosk Blumenau? Então, não existe um Hemosk em cada cidade, né? Existem alguns hemocentros no estado de Santa Catarina. O nosso hemocentro ele tem uma abrangência com mais de 40 cidades. Então, aqui em Blumenau, a gente encaminha tanto para a região do Vale do Itajaí inteiro, né? E também até Rio do Sul. Então, a gente faz encaminhamento para os hospitais de Balneário Camboriú, Itajaí, até Rio do Sul. Então, temos uma região de abrangência bastante grande, né? Mas, infelizmente, não existe locais de coleta em todas essas cidades. Então, as pessoas fazem a doação de sangue aqui com a gente. E daqui a gente faz esse processamento do sangue, né? Essa divisão das partes e encaminha para os hospitais. É muito complexo, Cris, estender esse tipo de serviço para mais municípios da nossa região, para não ficar apenas concentrado aqui em Blumenau, através, claro, do importante trabalho que o Hemosk desenvolve, para poder atender essa região tão grande, tão extensa? Infelizmente, sim, né? O ideal seria que tivessem outros hemocentros em outros lugares daqui da nossa região, mas infelizmente é algo muito difícil se manter, né? Os equipamentos, os profissionais, tudo é um custo muito alto, digamos. Então, infelizmente, ainda não se tem projetos, na verdade se tem projetos, mas ainda não se tem perspectivas, né? De quando que isso pode ser ampliado. Já ganhamos muito receber o Hemosk aqui em Blumenau e ter essa abrangência regional, até porque há tempos atrás, anos atrás, não tínhamos o Hemosk na nossa cidade, né? Não tínhamos, e essa questão de trabalhar em hemorrede, porque o Hemosk é uma hemorrede, né? São vários hemocentros no estado de Santa Catarina. Isso facilita muito o trabalho para os hospitais também aqui da região, por essa situação de ter esse fluxo de hemorrede, né? Então, se às vezes a gente tá com poucos doadores aqui, mas talvez lá em Joinville o número de doadores está melhor, ou às vezes um tipo de sangue em especial falta aqui e tem lá, a gente consegue fazer essa troca, né? Essa ajuda. E vice-versa, quando lá tá ruim, a gente consegue também dar esses suportes. Então, é bem importante essa questão de hemorrede, né? Então, a gente tem um hemocentro coordenador que fica em Florianópolis, faz a avaliação do estoque diariamente e também faz os remanejamentos diariamente, né? Vê em qual local que precisa mais de uma demanda de algum tipo de sangue, que tem outro, e assim a gente vai conseguindo fazer esses remanejamentos, o que ajuda muito no dia a dia, né, da distribuição para os hospitais, porque não são todos os dias que a gente está com estoque, infelizmente é o contrário, né? A gente mais precisa do que tem, né? Então, por isso é bem importante esse trabalho em hemorrede para que a gente consiga fazer esses remanejamentos. Baseado nos demais hemosques, as demais regiões, esse olhar através da hemorrede, né? Aqui na nossa região, comparando com outras regiões, vivendo o hemosque de Blumenau e a realidade, aqui a nossa comunidade, a nossa região é solidária, muito. Ela se envolve com a causa? Sim, muito. A nossa região é muito participativa, né? A gente sabe que se tivessem mais próximos os locais, melhor seria para as pessoas conseguirem realizar a doação. Mas como nós já tínhamos um banco de sangue na cidade, a gente conseguiu manter muitos dos doadores, né? Isso facilitou, com certeza. Mas mesmo doadores novos, os jovens, né? Participam muito, assim. Então, o que a gente tem muito de parceria aqui são as instituições, as empresas, as escolas. Todos abraçam muito a causa, nos ajudam a levar informação para as pessoas, né? Porque é isso que é importante também, a gente ter essas oportunidades como aqui hoje, né, Denise, de levar a informação para as pessoas conhecerem como é o processo, desmistificar um pouquinho, né, do que era antigamente a doação de sangue para o que é hoje, né, que é um processo bem mais tranquilo. Então, essas parcerias que a gente consegue estabelecer aqui na cidade favorecem muito para que a gente tenha essa participação da comunidade. Cris, tatuagem é um fator que impede a doação de sangue em determinado momento? Não seria tanto assim? Cuidados também com esse paciente? Orientações para quem fez recente, por exemplo, uma tatuagem? É verdade, é importante a gente falar sobre isso também, né? Até já vou deixar um gancho para as pessoas, porque existem vários critérios, vários impedimentos.
No site do EMOSC, que é emosc.org.br, tem listado todos os critérios, todos os impedimentos para as pessoas consultarem lá, tá? Mas falando então da tatuagem. A tatuagem, ela impede a doação por 6 meses após a realização. Então, também se tinha essa informação, às vezes as pessoas falam, eu não posso doar porque eu tenho uma tatuagem. Então, você pode doar 6 meses depois de realizar o procedimento. É o mesmo tempo de impedimento para quem fez endoscopia, né? Então, a endoscopia é um procedimento invasivo, então ela também impede a doação por 6 meses. Quem nunca doou sangue, está nesse momento nos acompanhando, gostaria também de poder fazer, né? Fazer essa doação. Tem algum fator que impede, de repente, a própria idade desse paciente, dessa pessoa? Ou não? Para a primeira doação? Primeira doação? Certo. A doação de sangue ela pode ser feita de 16 a 69 anos, porém a primeira doação ela tem que ser feita até 60 anos. Então, se o idoso tem 60 anos e nunca doa sangue, ele não pode mais doar. Mas se lá quando ele tinha 18 anos, que ele estava às vezes eles falam, né, eu estava no quartel, doei sangue lá. Se ele já teve qualquer experiência com a doação, independente da idade, ele pode continuar doando até 69. Mas ele precisa ter passado por essa experiência antes dos 60 anos. Por que essa regra, essa exigência? Porque a gente não sabe como o corpo e o organismo da pessoa vai se comportar, né? Com mais de 60 anos já fica um pouco mais debilitado para essa questão da perca de sangue, né? Se ele já passou por essa experiência, o corpo já vai, o nosso organismo tem essa memória, né? Ele já vai entender que, aconteceu de novo, ok, ele vai se recuperar. Então aí a gente sabe que o organismo vai aceitar essa perca sanguínea. Legal. É um EMOSC de portas abertas através do agendamento que pode ser feito pela internet, também por telefone, né, Cris? Para a gente poder caminhar para a nossa reta final aqui da entrevista na TV Galega. Então, mais algumas orientações que ficaram faltando na tua opinião e também essa orientação sobre a marcação do momento para estar com vocês, esse agendamento, por favor. Certo, obrigada, Denise. Então, a parte do agendamento, né, pode ser realizado, como a Denise mencionou, pelo nosso site. É bem tranquilo ser realizado pelo site, tá? O site é emosc.org.br. No site tem o link Como Doar, as pessoas podem consultar no site todos os requisitos para doação e dúvidas também. Lá a gente explica sobre essa separação do sangue, se vocês ficaram com alguma dúvida é bem interessante dar uma olhadinha lá também. E no nosso site tem o link, então, Como Doar, para consultar os requisitos. E também tem o link Agende Sua Doação, onde você pode realizar o agendamento escolhendo o melhor horário para você realizar a doação de sangue com a gente. Todos são convidados, né, para estar com vocês, esse ato de amor, esse ato que salva vidas, né? Com certeza, né? Fica o nosso convite especial para você que está bem agora. Se você hoje não está bem e pensa assim, eu nunca posso ajudar, não posso contribuir, às vezes tem pessoas que têm impedimentos que são o que a gente chama de definitivos, né? Por alguma doença nunca mais podem realizar a doação de sangue. Se você já tem essa informação, mas a gente sempre pode fazer algo, né? Isso que a gente gosta de comentar, assim. Mesmo que eu não posso doar, mas eu posso convidar alguém para doar, tocar nesse assunto numa roda de conversa, numa roda de família, quando a gente está com a nossa família, né? A gente convida até as pessoas a conhecerem o perfil social do EMOSC lá nas redes sociais, puxar uma informaçãozinha de lá, compartilhar com um amigo, convidar esse amigo para realizar a doação. Então essa parte de passar informação, de conversar com as pessoas, de mostrar a importância, de falar que você se importa com esse gesto, que você apoia essa causa, isso também nos ajuda muito a salvar vidas. Legal, sempre é tempo de despertar esse espírito solidário com de certeza. amor pelo próximo. Muito obrigada, Cris, por estar conosco. Um abraço para toda a equipe do EMOSC, essa equipe guerreira e ao mesmo tempo que sempre diz sim para os nossos convites, aproveitando momentos como esse para realmente multiplicar essa informação sobre a doação de sangue. Obrigada, tá? Obrigada também, obrigada a todos, né, que estão nos assistindo agora. É sempre muito bom estar, né, com a Denise conversando sobre a doação de sangue e assim a gente poder despertar mais pessoas, né, para essa causa. É isso aí. Intervalo comercial, na sequência tem muito mais aqui com o nosso programa Mulheres na TV Galega, a nossa imagem da cidade. Eu volto já.